Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, Presente. João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, presente, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 12ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovada. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do expediente. Indicação número 79 de 2015. Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a elaboração de projeto de lei dando anistia de juros e multas nos impostos IPTU e ISS atrasados, proporcionando uma oportunidade aos contribuintes de regularizarem sua situação junto à Fazenda Pública Municipal. Justificativa. Acompanhamos todos os anos as campanhas dos municípios vizinhos, dando esta chance aos devedores, com divulgação nos meios de comunicação e outdoor por toda a cidade, anunciando os benefícios aos inadimplentes para pagarem seus débitos junto ao município. Entendendo justificada a presente proposição, esperamos determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 16 de março de 2015, Alzemiro dos Santos Dias. Sônia. Foi requerimento ontem, você entrou? Porque eu li assim, tentando, eu li essa indicação. Indicação número 80 de 2015. O vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine junto à secretaria competente a construção de uma pista de skate em Piraí e Arrozal. Justificativa. A prática deste esporte vem crescendo entre as crianças e os jovens, daí o pedido da referida obra, que irá proporcionar lugar apropriado e com segurança para a realização de mais essa alternativa de lazer, com o objetivo de incentivar a atividade física e dar mais qualidade de vida aos nossos munícipes. No distrito de Arrozal, a sugestão é utilizar uma das quadras e transformá-la em pista. Entendo, portanto, justificada a presente solicitação e aguardando de Sua Excelência, senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 17 de março de 2015, assina o vereador Russo. Enderson da Silva apresenta a indicação de número 81 de 2015. Enderson da Silva, Eco Estacato, vereador no uso de suas prerrogativas legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente a construção de uma quadra poliesportiva no bairro Vila Nova Esperança, neste município. A construção desta quadra proporcionará aos moradores dessa localidade mais opções de práticas esportivas e diversas outras atividades de lazer, podendo ainda ser utilizada para eventos e festividades do bairro. Em razão do exposto, apresento a presente indicação esperando prestimosa atenção do excelentíssimo senhor prefeito municipal, ressaltando que tal expediente já foi objeto da indicação número 13 de 2014, de autoria do próprio vereador, apresentada em 3 de fevereiro de 2014. Sala das Sessões, 17 de março de 2015, assina o vereador Enderson da Silva. O mesmo vereador apresenta a indicação número 82 de 2015. Enderson da Silva, Eco Estacato, vereador com assento nesta Casa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal
a adoção de providências com o objetivo de realizar obras de manilhamento no valão existente próximo às casas em Ribeirão das Lajes, Vigário, primeiro distrito deste município. No referido local, o esgoto corre a céu aberto, causando proliferação de mosquitos, mau cheiro e, consequentemente, resultando em grande desconforto para a população. Expediente de igual teor já foi apresentado pelo vereador na indicação de número 15 de 2013 e 288 de 2014. Face ao exposto, apresenta a presente indicação aguardando atendimento por parte do excelentíssimo senhor prefeito. Sala das Sessões, 17 de março de 2015. Assina o vereador Anderson da Silva, Eco Estacado. Indicação número 83/2015. Os vereadores João Roberto Ladeira e José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, no uso de suas atribuições, solicitam ao Poder Executivo a criação do projeto de lei para congraçamento dos idosos com idade igual ou superior a 60 anos, a terem benefícios de gratuidade no uso do transporte coletivo na esfera municipal e intermunicipal, tudo com base na Lei 10.741, de 2003, em seu artigo 39. Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Parágrafo 3º. No caso das pessoas compreendidas na faixa entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para o exercício da gratuidade nos meios de transporte previsto no caput desse artigo. Segue em anexo a minuta do projeto de lei do assunto em referência. A presente propositura tem como objetivo zelar pelo bem-estar da coletividade, na medida em que colabora com o envelhecimento saudável e em condições de dignidade, porque permite a acessibilidade das pessoas idosas através da garantia da gratuidade do transporte coletivo às pessoas maiores de 60 anos. Portanto, encontra fundamento no dever do Estado, da família e da sociedade de amparo da pessoa idosa. Através da medida pretendida, é garantida a sua participação na comunidade, tal como determinado pelo artigo 230 da nossa lei orgânica. A proposta cuida de matéria de predominante interesse local nos termos do artigo 30 da Constituição Federal. Aliás, a Carta Magna é expressa em seu artigo 30, ao dispor que compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão em serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Especificamente, quanto à gratuidade da tarifa de ônibus, o Estatuto do Idoso estabelece em seu artigo 39, parágrafo 3º, a gratuidade dos transportes coletivos urbanos e semi-urbanos, no caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, a critério da legislação local. Assim, faz-se necessária a intervenção do poder público para a proteção de tão especial bem jurídico, através de regra que impõe a gratuidade no transporte urbano coletivo para homens e mulheres com idade igual ou maior a 60 anos. Entendendo plenamente justificada a reivindicação em apreço, esperamos do senhor prefeito o seu pronto atendimento. Expediente contendo o mesmo teor já foi apresentado neste plenário na indicação de número 285, em 7 de outubro de 2014. Sala das Sessões, 17 de março de 2015. Assinam os vereadores João Roberto Ladeira da Costa e José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo. Leitura dos pareceres técnicos do projeto de lei número 3 de 2015. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamentos. Projeto de lei número 3 de 2015. Relatores, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes. Exposição da matéria examinada.
Para pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamentos reunidas, veio o projeto de lei número 3 de 2015, que dispõe sobre autorização ao Executivo Municipal em conceder um dia de folga ao servidor público municipal no dia do seu aniversário e da outras providências. Trata-se do projeto de lei apresentado pelo vereador, o qual concede aos servidores públicos municipais folgas anualmente no dia do seu aniversário, sem prejuízo de sua remuneração ou de qualquer outra vantagem ou benefício. Preliminarmente, devemos dizer que a autonomia do município brasileiro está assegurada na Constituição da República para todos os assuntos de seu interesse local. Compete aos municípios. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local e se expressa sobre tríplice aspecto político: composição eletiva, governo e edição das normas locais. Administrativo, organização e execução dos serviços públicos locais. E financeiro, decretação, arrecadação e aplicação dos tributos municipais. A administração municipal é dirigida pelo prefeito, que unipessoalmente, como chefe do executivo local, comanda, supervisiona e coordena os serviços de peculiar interesse do município, auxiliado por secretários municipais ou diretores de departamento, sendo permitida ainda a criação das autarquias e empresas estatais, visando a descentralização administrativa. Vale lembrar que o interesse local são todas as atribuições na esfera do município e tudo aquilo que for predominante ao gerenciamento de seus negócios próprios, nos limites das atribuições que as normas constituintes e ordinárias lhe enrogam. Primeiramente, cumpre investigar a existência de vícios formais, que, em tese, macularão o texto normativo a ser produzido. Verifica-se que o aludido projeto de lei dispõe sobre instituição de folga dos servidores públicos no dia do seu aniversário, sendo de competência do Executivo, a propositura de leis que dizem respeito à organização do funcionalismo e da municipalidade. Desta forma, resta caracterizado que o Poder Legislativo, ao criar referido dia de folga aos servidores públicos municipais, invadirá a esfera de competência do Executivo no processo legislativo, em flagrante desrespeito à função do chefe do Executivo, já que as matérias relacionadas à organização do funcionalismo público são de competência e iniciativa exclusiva do Poder Executivo, ficando assim impedida a Câmara Municipal de legislar sobre o assunto. Portanto, somente o Executivo pode decidir acerca da conveniência e oportunidade do encaminhamento de projetos que tratem de organização do funcionalismo da municipalidade, organização de serviço público, a fim de não afrontar o princípio da separação, independência e harmonia entre os poderes, previsto pela Constituição Estadual, artigos 5º e 144. Por tal justificativa, resta claro que a propositura do projeto de lei incorre em inconstitucionalidade formal, pois contém vícios de iniciativa, visto que vulnera dispositivo da Constituição Federal. Diante do exposto, conclui que o referido projeto normativo que concede um dia de folga por ano ao servidor por conta de seu aniversário, está eivado de inconstitucionalidade, pois contém vício de iniciativa, dispõe sobre matéria que versa sobre funcionalismo público, cuja iniciativa é reservada ao Poder Executivo. Conclusão dos relatores, pela rejeição do projeto de lei número 3 de 2015, de acordo com a sua redação original. Sala das Comissões, 2 de março de 2015, assinam os vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho e Darley Gomes de Moraes, relatores da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão das comissões, pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 2 de março de 2015, Flávio de Almeida Ribeiro, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos. É isso, presidente. Passaremos para o grande expediente, para uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Charles. Alô. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores.
público presente e internautas que nos assistem. A gente está vivendo esse momento, né, político no decorrer da semana que passou. Havia uma expectativa muito grande em relação ao que aconteceria no Brasil contra as manifestações públicas contra a presidente Dilma, contra o governo, o atual governo. E o que nós podemos perceber é que houve, de ambas as partes, né, do governo e dos insatisfeitos, manifestações ordeiras, como eu penso que todas deveriam ser, respeitosas, respeitando o patrimônio alheio, fazendo com que a nossa liberdade de expressão, né, exista, mas de forma ordeira. E nós podemos também observar que o número de descontentes foi muito maior do que o número de pessoas que foram para as ruas defender o governo da presidente Dilma Rousseff. E não é o mérito que eu quero abordar aqui, não é exatamente onde eu quero entrar. A gente quer falar realmente da democracia, do processo que nós vivemos. Nossa democracia é muito nova, é muito jovem, assim como o nosso país. Mas, em determinados momentos, nós podemos perceber que já há uma maturidade, há um entendimento por parte do cidadão de que a violência não agrega, que a violência não soma e não resolve. É preciso discutir os assuntos, é preciso enfrentar as dificuldades, independente das questões partidárias. Eu vejo com um certo oportunismo as ações e atitudes de alguns que, inclusive, colocaram, né, divulgaram nas redes sociais e através de outras mídias o interesse pelo impeachment da presidente Dilma. Eu fui bastante claro e objetivo aqui quando me pronunciei sobre o assunto, onde eu me colocava contra essa postura. Eu acho que essa não é a solução, né, derrubarmos a presidente, que vai resolver o problema do país. Os problemas são conjunturais, eles estão associados, agregados a uma série de fatores, a uma série de erros que vêm sendo cometidos ao longo dos anos. Não é um problema do partido A, B ou C, não é um problema do presidente A, B ou C, é um problema político do nosso país. A reforma política se faz necessária mais do que nunca. E essas manifestações estão mostrando isso, demonstrando que o povo quer essas mudanças, que elas venham, e que elas venham para atender essas necessidades, esses anseios, para que o nosso país possa efetivamente, finalmente, crescer, amadurecer, para que as responsabilidades sejam de todos e não de uma meia dúzia. Nós temos que dividir essas responsabilidades com o Congresso e com o Senado. Não adianta atribuirmos apenas à presidente, aos seus ministros, os erros, as falhas. As falhas são de todos, todos nós, inclusive, que aqui estamos nessa casa, como vereadores, como eleitores, nós fazemos as escolhas e nem sempre acertamos, nem sempre escolhemos bem. Mas nós precisamos, para aprimorar e para continuarmos a votar e tentar acertar um pouco mais, nós precisamos dessas reformas. As reformas precisam chegar para trazer uma maior lucidez, uma maior clareza ao cidadão quando ele for votar e escolher os seus representantes. Então fica aqui o meu registro quanto ao ocorrido. Espero, uma nova manifestação já foi marcada, eu acho que é válida, é democrático, mas que ela aconteça dessa forma, de uma forma ordeira, respeitosa para com os cidadãos. Nós precisamos crescer, evoluir, mas sem violência. Nós já passamos pela violência. Nós sabemos, nós estivemos sob o domínio do exército, da ditadura, dos militares. Foi um processo que trouxe muito mais desgastes e coisas ruins do que coisas boas. Então, nós não precisamos passar por isso de novo. Nós precisamos mostrar maturidade e demonstrar que nós podemos melhorar, nós podemos ajudar, fazendo a nossa parte, como cidadãos, como políticos. Queria também fazer um comentário dentro dessa perspectiva de melhora também que todos nós queremos para o Brasil. O momento não é bom, é negativo, mas nós ficamos aí a vislumbrar dias melhores. E fazer um comentário breve sobre uma questão importantíssima para o nosso país. O número de policiais que têm sido assassinados no nosso país tem aumentado, principalmente nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, como é o caso do Rio de Janeiro. São quase 500 policiais por ano. É um número absurdo, é uma estatística altíssima. Nos Estados Unidos, esse número não chega a 80. Se você fizer um comparativo, até em termos de população, um comparativo populacional, você vai observar que é um número absurdo.
E o que nós vemos, o que nós temos assistido? Nós temos assistido uma negligência muito grande por parte daqueles que administram, daqueles que governam o nosso país. Nós precisamos mudar algumas leis. A maioridade penal é uma delas, que precisa ser discutida com mais seriedade, com maior intensidade, com mais profundidade. Nós temos hoje um número muito grande de ocorrências que são registradas, delitos que são registrados cometidos por menores de idade. E menores cada vez menores. No passado eram aos 16, 17 anos. Hoje eles já estão cometendo aos 11, 12 anos. Então nós precisamos mudar isso, esse quadro, nós precisamos investir mais na segurança, na educação, em critérios que possam tentar resgatar ou não permitir que esses jovens cheguem à sua idade, à sua maturidade, ainda a sua adolescência até a maturidade, passando por esse processo negativo. Nós temos hoje, infelizmente, marginais formados aos 13, 14, 15 anos de idade. As drogas tomaram conta da sociedade e esses jovens, essas crianças, são as maiores vítimas. Nós precisamos tratar o assunto com muita seriedade, sim. É mais um fato, é mais um fator que a gente precisa analisar. Nós não podemos pagar o salário miserável que pagamos aos nossos policiais. Eles são obrigados a fazerem um segundo turno, eles são obrigados a prestarem serviço, fazerem bicos como seguranças para poder ter recursos e sustentar suas famílias decentemente. Esses policiais não podem morar em favelas, não podem morar em guetos, eles são alvos desses marginais. Então é importante que os governos analisem isso com maior profundidade. A questão da segurança é um dos maiores problemas do nosso país, junto com a educação, junto com a saúde. A segurança é realmente algo que precisa de uma atenção maior. Nós não podemos pagar um salário mínimo de R$ 800 a um trabalhador para sustentar a sua família, 2, 3, 4 filhos, pagar um aluguel, pagar a luz, pagar a água, e pagarmos para um detento, para um presidiário, um assassino, estuprador, a ele mais de 900, são quase R$ 1.000 o seu bolsa presídio, né? Mais um assistencialismo do qual eu não concordo, com o qual eu não concordo. Mas são coisas que precisam ser revistas, discutidas, analisadas com profundidade. Quem merece ganhar mais? O cidadão que levanta às 5 horas da manhã, que chega em casa às 7, 8 horas da noite, que tem que sustentar os seus filhos? Ou aquele que cometeu um delito, que estuprou, que matou, que roubou, e está lá recebendo 900 e tantos? Eu sei que a família desse cidadão tem que comer também, mas é justo pagar mais a esse preso do que a um cidadão, a um profissional que levanta às 5 horas da manhã para sustentar a sua família? Então, há muito que se discutir. Tomara que essas reformas venham e venham para somar, para que a gente possa melhorar o nosso país. Obrigado, senhores. Como sempre, o vereador Charles enriquecendo aí as nossas sessões. Com a palavra, o vereador Alzemiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, povo presente. Bom, eu fiquei muito feliz aqui com a fala do Charles, porque o Brasil está vivendo um momento de amadurecimento das nossas liberdades. Eu, que fui criado aí, nasci em 57, eu vivi um grande período da ditadura militar, inclusive o período em que passei pelo Exército, servindo aqui em Resende, era o período que era a plenitude da ditadura militar. 1976, eu estava servindo lá na Academia Militar e vi como se cometia arbítrios contra jovens que se rebelavam contra qualquer coisa. Poderia ser um cadete, um soldado ou até um oficial. Qualquer um que falasse contra o sistema, ele estava fadado ou ser torturado, ou desaparecia, ou ficava, infelizmente, sumia do mapa. A pessoa deixava de constar como ser humano aqui no nosso convívio. E isso, a ditadura militar trouxe danos irreversíveis à nossa democracia. Isso foi um projeto feito pelos Estados Unidos, que pegou toda a América do Sul. Pegou o Chile, pegou o Uruguai, pegou o Paraguai, pegou Bolívia, Peru. Todos os países havia um ditador militar. Na Argentina, onde se mais matou, foi o primeiro país aqui
da América do Sul, onde eles entraram lá e botaram os generais para comandar. Então a gente existia como uma colônia. Os americanos ditavam as ordens. Aqui no Brasil, a gente lê muito e fica vendo a história como é. O Golbery Couto e Silva era um jovem ainda, foi para os Estados Unidos aprender lá na CIA como se fazia tortura com as pessoas para poder alienar uma população. E ele veio e ficou durante mais de 20 anos, comandando aí todos os presidentes. Vocês podem observar a linha, como funcionava, vinha do SNI, Serviço Nacional de Informação. Qual era a qualificação para o cara se tornar presidente da República? Tinha que ter passado como chefe, comandante do SNI, Serviço Nacional de Informações. Então, sofremos demais. E agora vimos, felizmente, eu estou observando as manifestações no Brasil. No dia 13 tivemos pró-Dilma, no dia 15, agora no domingo, contra o governo da Dilma, e toda essa coalizão. A gente, quando fala, às vezes, da Dilma, a Dilma que elegeu a Dilma foi uma coalizão de diversos partidos. Então, quando se fala contra um, é contra todos. Hoje nós temos uma pluralidade de partidos. Temos aí 32 partidos ativos no Brasil hoje. Grande parte deles fazem base do governo. Eles fazem parte da base do governo. E tem erros. O Brasil, a gente observa, diversas fases da vida, a gente tinha um caminho maravilhoso para fazer justiça social nesse país, através das escolas. Se a gente levar uma escola a sério, botar as crianças lá e investir, e ver os talentos, aquelas pessoas que vão para um Senai, para um curso técnico, ver aqueles que têm aptidão para uma área ou para outra, é justiça social. Mas os militares não tinham interesse que a população tivesse visão até para escolher os seus governantes. Costumava ser através da força, da ignorância, da tortura. Então não se priorizou investir em escolas. Quando veio agora o governo, começou em 2003, que a gente fala o governo do PT, mas é a coalizão de partidos, e o PMDB é um dos expoentes aí dessa política, começou a se fazer política com populismo. É a distribuição do Bolsa Família, é o ProUni, é a distribuição de créditos. O Brasil precisava distribuir a renda, porque a gente está falando que vai distribuir a renda, ficou 500 anos falando que ia distribuir a renda, e nunca distribuía. Aí veio projetos em que começou a se fazer o populismo, através do clientelismo e dando Bolsa Família. Hoje nós temos 12 milhões de famílias incluídas no Bolsa Família. É um absurdo. Mas é uma maneira que se escolheu para fazer justiça social. Porque o capitalismo, nós temos dois regimes no mundo. Um, regime democrático. É o melhor que existe. Com todos os seus defeitos, é o melhor que existe. O segundo, está escolhido pelo mundo inteiro. O capitalismo. É onde vale a força do dinheiro. O mundo hoje se briga para tudo que é lado, tudo interesse econômico. Interesse do dinheiro é o petróleo, é a guerra, interesse de dinheiro. Os Estados Unidos, Israel, aonde vocês imaginam, interesse econômico, é a guerra do petróleo, é a guerra por dominar os países, por tirar a riqueza do ouro da África do Sul, o minério do Brasil, a nossa cana-de-açúcar, tudo. É o interesse econômico que dita as normas do mundo. Interesse econômico. E a gente viu, o capitalismo ele deslanchou de uma forma, mas ele tem suas crises, ele também tem seu defeito. Inclusive, às vezes, quando a gente está lendo, a gente vê assim, o capitalismo pode morrer por overdose. O cara enriqueceu demais, ele ficou maluco, ele não sabe o que fazer com tanto dinheiro. A gente vê, por exemplo, escândalo no Brasil, HSBC. Observem lá a listazinha de quem está lá. Aquela lista daquele banco da Suíça lá, é um banco inglês, com diversas contas secretas lá na Suíça. Vê lá a listagem dos brasileiros, tem mais de 500, com alguns milhões. O maior deles chama Edmond Safra, é um judeu que fez domicílio no Brasil. Então, é a overdose do capitalismo. O cara não sabe aonde ele quer chegar com tanto dinheiro. A gente vê hoje aqui grupos econômicos brasileiros. Os fundos de pensão hoje, foi lá, comprou uma série daquelas empresas, Sadia, Perdigão, hoje são conglomerados. JBS é a maior processadora de carnes do mundo.
Ambev, 3 rapazes inventou a Ambev aí, hoje é a maior cervejaria do mundo. Hoje tem até uma filial delas aqui no nosso município. As empreiteiras estão aí envolvidas aí nesse negócio. Algumas empreiteiras, eu fui vendo ali, elas nem existiam lá no início da ditadura militar. Começou a fazer obra pública, hoje são as maiores do mundo. Uma delas, Norberto Odebrecht, OAS. E todas as outras que vêm sobrevivendo como? Usina Nuclear, Itaipu, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói. Essas obras faraônicas aí, feitas, grande parte delas, pelo sistema militar. E aí a gente cai naquela situação que o Charles muito bem disse, da reforma política. Como é que é feito hoje as eleições no Brasil? Eu sou um banqueiro, candidato A, candidato B. Dou 50 milhões para cada um, para mim ficar em paz com os dois. Polarizou, tem aqui o candidato A, o candidato B. 50 milhões para quem ganhar, eu estou lá. Vou ter o meu lobby lá dentro, as bancadas lá no Congresso dos 513. É um monte de lobby, é um monte de defensores, cada um no seu segmento de laboratório, de plano de saúde, de cervejaria, de banqueiro. Como é que é feito isso lá? Das empreiteiras. Como é que é as bancadas lá em Brasília? Observem bem, do agronegócio. Estamos vendo aí, ó, mais 2% de álcool na gasolina, para alimentar os usineiros. Produto feito aqui em Ribeirão Preto, aqui na nossa área aqui, como é que faz para vender aquela super safra de álcool, voltando quase o mesmo preço que hoje a gente está vendo do etanol aqui, o preço da gasolina. A gente fala assim, a Petrobras está dando prejuízo. A Petrobras não precisa dar lucro. Ela tem que botar uma gasolina num preço condizente para o nosso povo. Metade do preço da gasolina são impostos. Tem que fazer uma reforma tributária. A parte política, eu estava falando, precisa realmente fazer uma reforma política. O candidato, o presidente do Senado, está envolvido nas denúncias. Como é que a gente faz com qualquer estatal? É tudo nomeação, cada deputado nomeia 10, 15, 20 diretores lá dentro, gente. E isso funciona, inclusive, aonde você quiser. Aqui a nossa Câmara, é que eu acho que de vez em quando a gente tem que fazer uma penitência a Deus, que a gente não vê esses vícios. Na contramão da crise brasileira, o senhor Eduardo Cunha quer fazer um super prédio em Brasília. Aumentou, botou até verba aí para as mulheres, os deputados viajar para Brasília, vai fazer um estacionamento para 4 mil carros, um auditório para 675 pessoas. Ele quer lá, ele aumentou o salário dos deputados, 33.700. Custa mais de 200 mil cada gabinete de deputado. 200 mil reais cada gabinete lá com todos os encargos. Então, gente, tem que mudar o sistema político, tem que mudar o sistema de patrocínio das campanhas, mesmo que passe para a pessoa física, vai continuar que essa situação ainda do Caixa 2. O cara que pode doar até X, hoje, por exemplo, uma pessoa física, é 1% da sua renda do ano anterior, você pode dar lá, para ajudar o candidato A, o candidato B, ou quem você queira. Mas é um sistema que, infelizmente, tem seus vícios. Seja quem for que tiver no poder, é o Fernando Henrique, é a Dilma, é o Lula que por lá passou, não adianta, gente. Infelizmente, o interesse econômico, o interesse dos grupos hoje que comandam, a própria mídia brasileira, ela começa a falar uma coisa, daqui a pouco aquilo vira uma mania, é um avalanche, é uma ola, que é aquela onda que vai contaminando todo mundo. Hoje nós vivemos um momento dificílimo da economia. Problema da crise internacional, tivemos uma crise hídrica terrível nesse país, inclusive podemos passar por uma crise de alimentos, porque depende da água para poder irrigar a nossa produção. Uma crise, a matriz energética brasileira é água. Aí faltou água, vamos partir para o combustível fóssil, vamos tirar lá dos poços de petróleo para poder botar uma máquina para girar. Nós temos 85% da energia de origem hídrica. Aí não tem água para poder fazer as máquinas girar. Como é que eu vou fazer? Eu vou botar ela através de óleo. O óleo é muito mais caro. Alguns deles importados. A Petrobras, hoje, com todas essas crises, ela produz 2.490.000 barris dia de petróleo. 1 minuto. 2.490.000 dia.
Então, é o suficiente? Não é. O nosso petróleo é um petróleo que não é de boa qualidade, a gente depende de importar ainda parte do óleo diesel consumido nesse país. Aí ela mexeu no quê? No impostozinho que ela fez para poder não dar o sintoma em cima da grande maioria da população, que a gente chama de inflação, que é o maior imposto que a gente paga pesado nesse país, se chama inflação, vai penalizar a classe mais humilde. E a outra coisa foi a conta da energia elétrica, que disparou devido a essa crise hídrica, que pode chegar nos alimentos, porque não temos água para irrigar e para dar a produção que a gente tem tido aí no dia a dia. Então, gente, passamos por um problema sério. A presidente, isso foi uma lição a ela está bastante humilde, ela soube ouvir democraticamente o grito das ruas. Eu acho que ela vai tomar uma iniciativa, vai fazer uma reforma ministerial até o final do mês, vai contemplar alguns parlamentares que, infelizmente, são os mercenários, que querem botar seus apadrinhados lá dentro, e aí vai passar essa reforma que está aí, que eles não querem fazer, mas vai passar. Observem para vocês só, não sou nenhum guru, não sou maluco. Observem a hora que ele botar lá os nomeados dentro das estatais, se o que ela está pedindo lá do seu Joaquim Levy, se não vai passar lá dentro do Congresso. São os mercenários. Eles vão de acordo com os interesses. Ninguém enxerga isso. Tempo encerrado. Então, infelizmente, a presidente está bastante humilde, vai fazer uma reforma, vai atender os interesses lá do presidente do Senado, do presidente da Câmara, e os deputados, como eu estou aqui falando, vão aceitar e vai votar contra a população brasileira. Obrigado. Antes de passar para a ordem do dia, concedo a palavra ao munícipe Washington Luiz, pelo tempo máximo de 10 minutos, que vai falar sobre o projeto de decreto legislativo do vereador João Roberto Ladeira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente, funcionários da casa e aqueles que assistem essa sessão pela internet. Senhor presidente, só para registro, essa é a 6ª vez, acho que não estou enganado não, que usando do regimento da casa eu tenho essa oportunidade de estar aqui como cidadão, usando dessa tribuna nobre, usada pelos senhores, em defesa do nosso município, do interesse, né, de nós cidadãos. Senhor presidente, eu fico atentamente em casa, ouvindo sempre que possível, né, assistindo não, ouvindo, o desenrolar aqui da sessão da Câmara, e isso muito me atrai. Alguns dizem que nós somos malucos, né? Devido a tudo isso que a gente ouve pelo Brasil afora, e tudo que se ouve aqui, gostar de política, e como a gente gosta, não é coisa de gente normal, não. Bom, e ouvi então ontem o projeto do vereador Ladeira, e achei interessante. Bem como também, senhor presidente, eu ouvi também os outros projetos aqui colocados. Não vou discutir isso não me cabe agora. Estou relutando, confesso. Mas não vou fazer isso não. Não vai ser apropriado. Mas eu ouvi com muita atenção o que foi colocado e aprovado aqui, e ouço agora falar em vícios, e o projeto de resolução ontem foi algo que eu não concordei, e tenho certeza que muita gente não concorda. Mas vamos deixar para outro momento, em outro lugar, em outra situação. Votar a toque de caixa sem oportunidade de nós, cidadãos, nos inscrevermos e vir aqui falar o que a gente acha daquele projeto de resolução. O projeto do vereador Ladeira, eu não sei se eu estou enganado,
É claro, eu não tive acesso a ele na sua plenitude. Até ouvindo também, pode ser que eu tenha, o que eu disser aqui, eu cometa algum erro. Eu não digo injustiça, eu estou aqui na intenção de colaborar. A colaboração vai ser no sentido de obedecer à Constituição Federal. É algo que sempre quando se usa da tribuna e sempre quando se quer encaminhar algo dentro do nosso país, em benefício, né, da nação, da cidadania, busca se preservar e respeitar a Constituição Federal. Então, após ouvir bem e atentamente o projeto do vereador Ladeira, o que eu entendi é algo que se pretende homenagear ou algum outro sentido ou significado a família, né? E o que eu entendi na leitura total do que foi ali disposto para mim e para todos que estavam assistindo e ouvindo, e depois eu pesquisando e consultando a Constituição Federal, eu entendi que não está sendo bem colocado e respeitado. Veja bem, o projeto é de boa intenção. Acho que é uma boa intenção, desejo e tal, homenageando, né? Mas no conceito real e verdadeiro do que eu entendo e do que eu vi na Constituição Federal sobre família, foge daquilo que temos que respeitar como conceito verdadeiro, o que está sendo colocado no projeto. Sem problema, eu tenho toda a humildade de aceitar qualquer outra correção que vier, né, me corrigir. Mas a Constituição, no artigo 226, claro, eu não vou aqui recitá-lo todo, nem parágrafo, nem, né, linha ou letra por letra, mas diz que a base da sociedade é a família. Diz que para efeito de proteção do Estado, observa-se que a união, me fugiu aqui a... Bom, vai virar. Que a união entre homem e mulher é o conceito de entidade familiar. Então, a Constituição deixa bem claro que a união afetiva entre homem e mulher é o conceito real de entidade familiar. Também se entende que um dos pais, com o seu descendente, também configura-se o que se entende como entidade familiar. E no que eu pude ouvir e entender do projeto, essa homenagem, quero também abrir aqui um parêntese, aqui eu não estou trazendo comigo nenhuma carga de sentimento, de conceito, daquilo que eu acho e penso, no que diz respeito realmente a relacionamento. Estou aqui trabalhando e tratando, buscando, né, sujeito a erro, né, mas buscando a si mesmo dar a minha contribuição em defesa da Constituição Federal, artigo 226, é que família é homem e mulher, ou os seus descendentes junto a um dos pais. Se queremos realmente fazer uma homenagem à família, eu acho que, embora a Comissão de Legislação e Justiça, não me vem aqui agora à cabeça que foi feita a avaliação desse projeto, embora tenha dito que não há inconstitucionalidade,
eu me arrisco a dizer que, se for mantido o agente principal no interesse de fazer essa homenagem, que é a família, eu acho que há algo aí de inconstitucional. Não sei que grau isso tem, né, que grandeza isso tem em relação ao todo, à intenção, que é essa homenagem, né, que se presta, que se deseja prestar pelo vereador Ladeira. Mas eu me senti curioso e um pouco, não tanto incomodado, mas curioso em consultar a Constituição, porque eu já venho ouvindo essa coisa de família, segundo o conceito constitucional, há um bom tempo. Essa discussão não vem de hoje. Então, isso me provocou a uma pesquisa e me incentivou, digamos assim, me motivou a me inscrever e estar aqui, nesse momento, trazendo essa breve e simples colaboração. Não sei se isso vai provocar alguma coisa nos senhores. A verdade é mesmo que, de tudo que eu já trouxe aqui, nessas 5 outras vezes, não vi muita repercussão. Não que eu seja mais do que alguém, outros que aqui já estiveram, mas foi essa a observação que eu já tirei das outras experiências. E agora, então, eu trago e coloco, né, diante dos senhores, no mínimo, essa pulguinha atrás da orelha, ou a oportunidade dos senhores realmente refletirem e buscarem para ver se tem algum fundamento ou não, ou se deixa passar e fica como está e nada muda e a vida segue e continua. Muito obrigado aí, senhor presidente. Obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. Coloco em discussão e votação única o projeto de decreto legislativo número 1/2015 do vereador João Roberto Ladeira da Costa, que cria a Comenda Municipal do Mérito da Família. Os senhores vereadores que o aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Seguindo na ordem do dia, para uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzemiro. Bom, companheiro, só para a gente concluir, eu fiz uma sugestão hoje, porque o que a gente lê muito na nossa lei orgânica, no seu artigo 51, que nada poderemos fazer dentro de legislação que interfira no orçamento público municipal. Então, o que eu estou pedindo, a gente tem aqui, vai a volta redonda agora, na hora que você chegar próximo ali, aquela cabine da polícia, tem um outdoor lá enorme, dando incentivo àquelas pessoas que vão lá acertar a sua vida junto ao IPTU ou ISS. São os 2 impostos de alçada municipal. E a gente vai também em Barra Mansa. Eu tenho, às vezes, conhecimento aqui em Barra do Piraí, em Mendes. Os municípios vizinhos nossos sempre têm um incentivo àquelas pessoas que procuram fazer o acerto. Então, o que se pode fazer? Aí a gente lê, eu vou procurar saber como é que é a legislação. Não pode haver renúncia fiscal. Eu pegar um período de um imposto e dizer que não quero receber.
da anistia. Mas do juro e da multa, eu posso. Então, cabe ao nosso prefeito, à sua equipe da área econômica, fazer um projeto para tirar juros, multa e também os honorários, porque quando se cai na dívida ativa, é inscrito lá no cadastro da dívida ativa. Depois manda para a execução fiscal. É um grupo de advogados que trabalham fazendo execução dessas dívidas. Aí vem o honorário de cartório, mais o advogado, mais os atos processuais para poder fazer a cobrança dessa dívida. Isso o prefeito pode dar isenção, porque o funcionário que lá está é pago com o nosso recurso. Então não é renúncia. A renúncia é se ele abrir mão daquele imposto inscrito lá na dívida ativa. Não pode fazer isso sob pena de improbidade administrativa. Então, hoje, a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga o gestor público que faça a cobrança. Mas pode fazer essa cobrança, que a gente tem observado aí, vivemos um momento da inflação, deu agora uma alta novamente, mas um período de uma certa estabilidade, e que eu acho que caberia dar um projeto desse para que a gente pudesse ver a nossa sociedade, o nosso povo, principalmente a parte mais carente, que eu sei que muito bem que tem uma lei municipal que dá direito das pessoas que ganham até 2 salários mínimos de ter isenção do seu IPTU. E tem a norma. A casa tem que ser, o cara tem que ter um imóvel só, a casa tem que ter no máximo 70 metros quadrados, a pessoa não pode ter uma renda também. Então, isso tudo a gente sabe, e a pessoa tem que fazer um requerimento para que isso vá para o orçamento, para não entrar na contabilidade do ano seguinte. Então, tudo isso a gente tem ciência. Eu faço o pedido ao prefeito para que vê com a sua equipe, com a procuradoria, para que tenha realmente um projeto que vai ajudar por demais, porque hoje vocês podem ali no cartório, tem uma sala do lado esquerdo, aquilo é exclusivamente para execução fiscal. A parte do judiciário hoje deve ter em torno de 20 mil processos de cobrança, IPTU, ISS, os impostos de alçada municipal. Então, isso aí eu acho que seria importantíssimo para a população de Piraí, que o nosso prefeito atual pudesse fazer esse ato aí de solidariedade, de justiça social, trazendo essas pessoas, botar o dinheiro nos cofres e dar um incentivo para que eles venham acertar a vida com a fazenda pública. Uma outra situação nós temos visto, vivemos lá o problema da passarela da Enseada das Garças. Tivemos problemas aí, o problema ali do Saroli, aqui da João Martins Cândido, que é aqui subindo para o bairro da prefeitura. Então, o que eu observo, a gente tem visto que realmente vivemos um momento de uma crise gigantesca, sem precedentes na história desse país, que a gente passa. O Estado tem um problema sério, hoje financeiro, o município tem um problema muito sério, e a União Federal também tem. Então, hoje, realmente, a gente tem que socorrer aos órgãos lá de Ministério da Integração Regional, veio até um dinheiro para fazer a recuperação daquelas casas que teve naquela chuva do 7 de fevereiro, logo assim que foi tomado posse o prefeito. Aí a gente precisa realmente buscar recursos na esfera federal e na esfera estadual. Sei muito bem que hoje a gente tem um governador que é daqui desse município, o que ele puder fazer, eu não tenho a menor dúvida que vai fazer. Então a gente precisa trabalhar nisso e temos que traçar algumas prioridades. Observamos, por exemplo, hoje, quando se vai fazer uma ponte, a gente viu lá naqueles que foram demolidos ali daquela perimetral no Rio de Janeiro, aquelas vigas foram feitas aqui na CSN. Como a gente tem uma siderúrgica, que já foi a maior da América Latina, aqui pertinho, boa parte desses serviços nossos, a gente viu as vigas lá, que inclusive algumas foram até furtadas lá. Viga de 20 toneladas é uma coisa difícil, mas sumiram algumas vigas, daquelas que saíram do elevado lá do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido longitudinal, a gente pode trabalhar com as vigas metálicas. Uma passarela, por exemplo, na Enseada, bota uma empresa especializada, faz-se os pontos de apoio, mete uma passarela em arco lá, a gente resolve aquilo em pouco tempo, é uma obra rápida. A gente viu essas vigas longitudinais, tem aqui, a que atravessa para a Mata do Amador, tem a passarela que foi feita aqui no asilo, feita em arco metálico,
E a nossa siderúrgica aqui tão pertinho, eu acho que entraria recurso para o nosso estado, está ali a CSN produzindo, a gente fazia uma obra mais rápida e mais garantida. Ali, se botar pilar plantado ali, eu trabalhei com obras e obras de grande porte, precisa de uma sondagem, precisa de fazer perfuração com ar comprimido, é uma coisa que custa mais caro, de vez em quando tem um deslocamento de plantas aquáticas ali dentro, então a gente precisava fazer uma ponte em arco ali, faz ela em aço, a CSN está aqui pertinho da gente, pode ir lá orçar, com 2 guinchos faz a nossa fundação em concreto nas pontas ali, faz uma ponte em arco. Hoje tem ponte em arco, tem ponte estaiada, as vigas hoje não se usa mais o concreto. Nós vimos lá todo aquele elevado do Rio de Janeiro, as vigas foram reaproveitadas e todas em aço. E só tirou para poder ter um visual lindo e maravilhoso daquela beleza natural do Rio de Janeiro ali, que aquilo ali vai ser uma cidade para os próximos séculos, uma das mais lindas do mundo. Que é um sonho lá do Eduardo Paes, que quer deixar o Rio de Janeiro cada dia mais maravilhoso e mais bonito, e fez ali a demolição daquele elevado. Eu acompanhei na época, a obra ainda na época, era uma empresa que chamava Excisa, demorou muito aquela obra, e foi uma pena que agora teve que demolir para poder a gente ter o visual ali, onde vai descer muito turista ali através dos navios ali, que na época de Natal, na época do Carnaval, a gente vê ali, são muitos cruzeiros que vêm aí do mundo inteiro, e tem hora que chega a ter 20 navios daqueles gigantescos, é um verdadeiro hotel flutuante, que vem para o nosso Rio de Janeiro e traz muitas divisas. Então, ali a gente pode usar também no nosso município, tem 2 exemplos que eu estou dando aqui, uma passarela do asilo, e ali a ponte, que foi chamada de Ponta de Futuro, a Ponte do Futuro, depois liga o nada a lugar nenhum. Hoje está aí uma ponte que está ligando as nossas 2 áreas ali. E lá na Enseada, acho que não é nenhum absurdo fazer uma passarela em arco que vai atender e vai ter uma segurança extrema. Se você faz as extremidades com um concreto armado ali de maneira correta, hoje tem como distribuir peso através de tirantes, cabos de aço, tranquilamente se faz aquilo ali, bota 2 lances ali, eu tenho certeza a engenharia evoluiu demais hoje, graças a Deus, a gente tem engenheiros bastante competentes, a gente pede um projeto ali, eu tenho certeza que a gente consegue resolver esse problema dos moradores da Enseada num tempo muito menor. A gente precisa de respostas, eu tenho visto aí a comunicação do excelentíssimo prefeito com relação ao problema do mato que está tomando conta de todas as calçadas, é um problema seríssimo, que a gente está vendo aí alguns trabalhadores passando necessidade. A gente sabe, o trabalhador, ele vai lá que ele precisa do dinheiro para ter o seu sustento. 2 meses sem pagamento, como é que fica um coitado de um trabalhador desse, pai de família? Como é que vai se fazer a rescisão contratual que o cara manda você ir atrás da justiça, a justiça às vezes demora 3, 4, 5 meses para poder marcar uma audiência? É um problema social causado no nosso município por uma prestadora de serviço do município. Precisamos tomar alguns cuidados na hora de contratação. A gente precisa, eu vejo, por exemplo, 1 minuto. Infelizmente, com toda a legislação que a gente vê que cada dia aperta mais, é o sistema da lei de licitação 8.666, infelizmente ainda acontece em umas empresas, uns sonhadores, uns voluntários que parecem não sei onde estão com a cabeça, vem, pega o serviço aí e depois deixa pais de família passando necessidade. Hoje, realmente, como é que eu vou resolver um problema desses 30, 40 trabalhadores, 50 trabalhadores que estão lá, são pais de família? Então, a gente precisa realmente dar uma solução para esse caso o mais rápido possível. A empresa, não sei se abriu falência, pediu eles para procurarem a justiça, e estão os pais de família aí hoje passando vergonha, passando necessidade que não tem o que comer para poder dar também para os seus filhos. É muito triste um momento desse, a gente que vive aqui no nosso dia a dia, os vereadores estão sempre em contato direto com a população, vê a gente passar por um problema tão constrangedor, tão deprimente desse, uns pais de família que deram ali o seu suor, ficar 2 meses sem receber salário. Para quem é um pai de família que depende daquilo para pagar suas contas, para botar comida dentro de casa, vocês imaginam como é que um pai de família olha para um filho e saber que não tem um dinheiro para botar um leite ou não botar um alimento dentro de casa. Muito complicado isso, precisamos repensar também o sistema de contratação da nossa prefeitura. Haja vista as obras.
Obra mal feita, obra paralisada no meio do caminho, o empreiteiro morreu, o outro empreiteiro abandonou, não consigo entender. Precisamos formalizar editais, precisamos fazer uma fórmula em que não venham aventureiros para cá. Chega de aventureiro. Obrigado. Peço a compreensão dos senhores vereadores, fazendo uma correção, antes de passar a palavra para o próximo orador inscrito, coloco em discussão e votação única o requerimento número 17/2015 do vereador Flávio de Almeida Ribeiro ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando providências junto à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, um posto avançado dos Correios no bairro Varjão, neste primeiro distrito de Piraí. Os senhores vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 18/2015 dos vereadores da Câmara Municipal de Piraí ao excelentíssimo senhor presidente, solicitando regime de urgência especial para votar o projeto de resolução número 2/2015, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do Regimento Interno. Os senhores vereadores que o aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 19/2015 do vereador Anderson da Silva ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando sua interferência junto à empresa, às empresas Uzimatec e Uzicalmec, a fim de que os seus responsáveis venham prestar esclarecimentos sobre o acordo feito entre ambas, onde uma cedeu à outra o galpão sem que os poderes executivo e legislativo tomassem conhecimento de tal procedimento. Os senhores que o aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 20/2015 do vereador Anderson da Silva, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando sua interferência junto à Igreja de Santana, sugerindo a criação de um estacionamento rotativo e mensalista no espaço físico pertencente à igreja. Os senhores vereadores que o aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 21/2015 do vereador Luiz Fernando Colucci Júnior ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, solicitando apoio com os devidos recursos financeiros para a reforma e restauração do Grêmio Recreativo de Santa Anésia, 5º distrito deste município. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Então, agora sim, continuando na explicação pessoal, com a palavra o vereador Charles. Bem, senhores, dando seguimento aqui aos trabalhos, eu queria fazer alguns comentários a respeito do dia de hoje, onde eu estive visitando o bairro do Varjão e também o bairro de Arrozal, o distrito de Arrozal, onde eu fui convidado a ver uma determinada situação no bairro, e lá fui informado de que o posto de saúde, nobre vereador Flávio, teria sido arrombado no sábado, né, por uma moradora local. Foi algo até que causou maior estranheza ainda. E ainda não havia se computado os possíveis prejuízos que essa invasão teria acarretado. De qualquer forma, eu acho que vale registrar, porque eu acho que trata-se mais de um ato de vandalismo do que um ato de roubo, pelo que me parece. De qualquer forma, fica aqui o registro. Estive também lá em Arrozal para acompanhar a execução das obras da creche. Repito, na condição de presidente hoje responsável pela comissão de obras dessa casa, eu vou procurar agir de forma a fazer com que nós possamos estar
informados diariamente ou semanalmente do andamento dessas obras, uma vez que as mesmas, uma vez paralisadas, vêm causando sérios prejuízos ao nosso município e principalmente aos nossos cidadãos. A obra encontra-se em andamento, com algumas carências no que diz respeito à fiscalização, que precisa estar mais presente, fato esse que eu já informei ao secretário, solicitando que ele peça aos seus profissionais que faça pelo menos uma vez por semana a visita à obra, porque senão o empreiteiro fica amarrado e não consegue dar seguimento. O nobre colega vereador Darley também esteve lá acompanhando, fiscalizando o andamento, assim como também no posto de saúde, e informou que o PSF encontra-se agora retomado as obras e num andamento razoável quanto à execução das obras pendentes. Mas falando em obras ainda, o nobre vereador Alzemiro citou algumas aqui, que realmente tem trazido muito transtorno para os munícipes e principalmente ao Executivo, por não conseguir dar andamento a elas, como é o caso da quadra de Rosa Machado, como é o caso da escola na Ponte das Laranjeiras, como é o caso da ponte aqui da Mata do Amador, como é o caso da passarela do Asilo, como é o caso da Beira Rio, como é o caso de uma série de estradas que precisam de recuperação, a questão da limpeza urbana, que também tem deixado muito a desejar. Enfim, são muitos os problemas, são muitas as faltas, as falhas, as carências que precisam ser resolvidas, precisam de uma atenção especial para que a gente possa dar as respostas à sociedade. Outros assuntos vêm sendo comentados, falado aqui constantemente, quase que semanalmente, como é o caso da empresa aqui citada hoje, o Zimatec. Essa casa não foi informada. Essa operação aconteceu de forma ilegal e irregular. A Uzimatec jamais poderia ter cedido um espaço que lhe foi concedido através de um contrato em forma de cessão. Não lhe pertence, não se cumpriu os 10 anos que o contrato exige, não poderia, em hipótese alguma, se fazer uma transferência sem que houvesse a aquiescência dessa casa. Essa casa foi desrespeitada, na minha opinião, na minha humilde opinião, e com consentimento do município, da nossa administração. Infelizmente, os nossos administradores erraram, não poderiam permitir, queriam salvaguardar os empregos que ali são gerados, entendo, mas hoje esses empregos estão sendo gerados, os nossos munícipes estão trabalhando, as receitas que são geradas através da emissão de notas fiscais dessa empresa, elas estão beneficiando o nosso município, nós estamos recebendo os impostos, essa empresa tem o CGC dela aqui, ela abriu firma aqui, ela tem um alvará de funcionamento? Não tem. Ela não pode ter um alvará de funcionamento, porque ela está irregular. Não foi feito um processo de transferência de cessão. Nobre procurador Nena, que aqui se encontra, talvez, se aqui pudesse estar, falaria melhor do que eu a respeito, por ser ele um advogado bastante experiente, mas penso, meu nobre colega, que está errado. E nós precisamos dar essas respostas. O que nós precisamos do Executivo são as respostas. Nós pedimos, e não foi feito, não recebemos. Vamos ter que convocar, como foi feito agora com o ministro Cid Gomes, que deu uma declaração, nesse momento todo de crise, de turbulência no Brasil, o ministro dá uma declaração dizendo que o Congresso é composto de 400 acharcadores. Eu, se sou a presidente Dilma, demito na hora. Na hora ele estaria demitido. Ou seja, ele botou lenha na fogueira. Chamar 400 representantes do povo, ainda que sejam de acharcadores. Quer dizer, às vezes as coisas são colocadas na hora errada, no momento errado, de forma errada. Mas nós temos que respeitar a opinião das pessoas. Isso é democrático. O que nós temos que fazer é interpretá-las e tentar buscar soluções, né, para que a gente possa alcançar o objetivo, que é sempre o benefício maior à sociedade. Queria citar também, em relação, no que diz respeito à fala do nobre cidadão Washington, que muitas das coisas que aqui são ditas, que aqui são feitas, e eram no passado, não eram feitas às claras. Realmente havia, sim, a necessidade, a carência de um pouco mais de transparência. E vou falar sobre isso. Mas eu queria, num momento, só citar, cabe ao nobre vereador Ladeira, a defesa do seu projeto.
Mas eu penso que o mundo mudou. As coisas mudaram. A relação entre o homem e os homens mudaram. As sociedades se transformaram. Após a televisão, então, o mundo mudou. Nós passamos a ter acesso à informação, um relacionamento, contatos diretos com países que estão à distância de milhares e milhares de quilômetros do nosso, online. Nós evoluímos. O mundo evoluiu. A igreja evoluiu. A igreja, no passado, no século XII, teve um período negro na sua história. Foi o período da Inquisição, que se iniciou na França e se espalhou pela Europa. Teve o seu período mais crítico na Espanha, no século XIX, onde mais de 2.000 pessoas foram assassinadas. A nossa igreja, há relatos em que já no século XV haviam casos de pedofilia cometidos pelos nossos sacerdotes. Essas coisas precisam ser discutidas com seriedade. Nós precisamos saber que ninguém é dono da verdade. Nós precisamos acompanhar a evolução da história. Nós fazemos parte dela. Nós já tivemos críticas onde nós vimos helicópteros decolando do Maracanã com os pastores com sacos de dinheiro que foram arrecadados, milhões que foram arrecadados dentro do Maracanã. Aquilo virou uma história, foi para o mundo. Mas ali existe uma igreja, ali existe uma ideia, ali existe um projeto, ali existe um objetivo. E eu penso que o grande objetivo da igreja deva ser, o de agregar, o de fazer com que as pessoas tenham fé, entendam e acreditem em Deus. E que as relações entre homens e mulheres sejam respeitosas. Que os homens e mulheres possam se amar, casados ou não. Tenham eles uma relação estável ou não. O relacionamento humano tem que ser respeitoso. Mas o Brasil já reconhece. O Brasil já reconhece o relacionamento estável e também o relacionamento homoafetivo. Nós temos visto exemplos que têm sido condenados pela sociedade, do pastor Feliciano, por exemplo. Tivemos também há pouco tempo do Bolsonaro, onde eles se mostram homofóbicos. Eles têm pavor, horror ao homossexual, como se eles fossem doentes, como se eles não fossem seres humanos. E são. São tão bons, tão inteligentes, tão capazes, tão competentes, como qualquer um de nós aqui. O porquê da discriminação? O porquê dessa segregação? Países como a África levaram anos para ficar livre, e ainda existe, da segregação racial. Nelson Mandela tornou-se um ícone, um mártir na história do mundo, pela sua postura, pela sua luta. Passou mais de 30 anos preso, porque acreditava na liberdade entre os homens, no reconhecimento, na igualdade, na pluralidade entre as raças. Não há mais tempo para fazermos julgamentos e colocações preconceituosas. É o que eu penso. Gostaria de falar a respeito do projeto de resolução, votado nessa casa hoje, em regime de urgência. O mesmo trata-se de um congresso, um seminário brasileiro de prefeitos, vereadores, procuradores jurídicos, controladores internos, secretários e assessores municipais. Acontecerá em Belo Horizonte, entre os dias 20 e 21 deste mês. Essa casa, 3 vereadores foram agraciados com uma medalha, com a condecoração, que é a medalha Tiradentes. Os vereadores são Alzimiro, Júnior Rocha e Charles Torres. E nós recebemos esse convite, que vem além da homenagem, da comenda, nós vamos também participar de um congresso. Então, fica aberto a todos, para que todos tenham conhecimento. Repito, no passado, sequer era lido. Nós evoluímos, as coisas evoluem. E foi lido. Está claro para a sociedade o que está sendo feito. E é assim que tem que ser. Eu estarei presente, estarei lá, até porque os temas abordados muito me interessam. São eles: a palestra que trata da reforma do ensino médio, palestrante, deputado federal Reginaldo Lopes. Palestra Responsabilidades do Presidente da Câmara na Ordenação de Receita, palestrante Dr. Randolfo Martino Júnior. Palestra com os contratos, sobre os contratos de concessão, como os contratos de concessão podem melhorar a qualidade e eficiência do transporte público. Palestrante Dr. Florivaldo Dutra de Araújo. Palestra sobre a competência dos vereadores do Ministério Público na proteção e da saúde pública. Palestrante, professor doutor Luciano Moreira. Palestra A Nova Contabilidade Pública, que os prefeitos, vereadores, secretários e assessores precisam saber. Palestrante, doutor Rogério Assis.
E a última palestra, uma palestra que muito me interessa, eu venho falando sobre esse assunto ao longo dos últimos anos, nessa casa, defendo essa ideia. Votei no deputado Índio da Costa porque ele tem esse compromisso de lutar por essa proposta, que trata da distorção do atual Pacto Federativo no Brasil. Nós precisamos mudar o Pacto Federativo do Brasil, deixar de fazer com que os municípios sejam escravizados como são hoje pela União, pelo governo federal. Então, essa palestra será dada pelo deputado federal Rodrigo de Castro. Não vou ler aqui tudo, porque realmente não cabe. Então, para ficar claro para toda a sociedade que essa é uma viagem, será um congresso, do qual eu participarei, e com certeza trarei bastante novidades para essa casa. Obrigado, senhores. Com a palavra, vereador Eco Staccato. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, boa noite. Bom, eu tive a oportunidade hoje de comparecer à secretaria para conversar com os fiscais, né, que compõem lá o quadro de funcionários da Secretaria de Meio Ambiente, para questionar uma situação que vem incomodando alguns moradores lá do bairro do Sossego. Inclusive, até o nosso procurador Neno está me olhando ali fixo, ele já até brincou comigo a esse respeito, né? Falou, não deixe esse caso, né, ficar igual o caso da Dona Maria. Agora, eu saindo ali, o Getúlio falou a mesma coisa para mim. Lute para que se resolva. Mas, se dependesse de mim, já estaria resolvido. Nós dependemos dos executores. Então, qual é a queixa? Exatamente a falta de interesse em relação àquelas pessoas que precisam do serviço de fiscalização. Eu vou citar o nome da Dona Odília porque ela me autorizou a fazer isso. Ela é uma pessoa que trabalha com a venda de salgados, tem uma cozinha na casa dela, ela trabalha em sua própria residência, e ela questionou, vereador, por que eu tive que fazer toda uma transformação na minha casa para eu continuar vendendo os meus salgados? Tive que respeitar o que está lá disposto nas determinações da vigilância sanitária, gastei o que não tinha para gastar, fiz empréstimo e hoje eu tenho na porta da minha casa uma oficina que funciona fora de hora, fora dos padrões, e eu não tenho o meu direito garantido. Quero dizer para a senhora, dona Odília, se ela estiver me assistindo agora nesse momento, eu tenho feito tudo que eu posso, mas infelizmente o sofrimento da senhora está sendo visto com indiferença. E o meu trabalho aqui, consequentemente, peço mais uma vez que os senhores responsáveis possam tomar providências para que a dona Odília não fique passando, não só ela como os outros vizinhos. Citei o nome dela porque ela é uma das pessoas que mais cobra. Bom, eu concordo com a fala do nobre vereador Charles, quando ele diz que, em relação à fala do senhor Washington, cabe a defesa ao autor do projeto, que seria, no caso, o vereador Ladeira. Mas, né, aprovando, né, quando eu aprovei o que o senhor colocou, eu passei a participar, então, da sua ideia. E acho que cabe também, de minha parte, uma defesa, até para que não fique parecendo que eu estou votando algo que eu desconheço ou que não teve o devido, né, a devida importância para mim. Não haveria outra forma de aprovar o projeto do nobre vereador se não respeitar todas as formas, né, de união, enfim, estável ou não, porque hoje a gente tem, e foi aprovado um projeto de lei federal número 1151, de autoria da deputada federal Marta Suplicy, do PT de São Paulo. Disciplina a união civil entre pessoas do mesmo sexo e dá outras providências. O Congresso Nacional decreta: é assegurado a uma pessoa do mesmo sexo
o reconhecimento de sua união civil, visando a proteção dos direitos à propriedade. No caso aqui, há duas pessoas. A união civil entre pessoas do mesmo sexo constitui-se mediante registro em livro próprio nos cartórios de registro civil de pessoas naturais. Bom, eu não vou ler o projeto todo aqui porque eu não vejo necessidade. Mas eu separei aqui alguns textos para nossa reflexão. O projeto de lei visa o reconhecimento das relações entre pessoas do mesmo sexo, relacionamentos estes que cada vez mais vêm se impondo em nossa sociedade. A ninguém é dado ignorar a heterossexualidade como a única forma de expressão da sexualidade da pessoa humana. Realidade e direitos. Esse projeto pretende fazer valer o direito à orientação sexual hétero, bi ou homossexual, enquanto expressão dos direitos inerentes à pessoa humana. Independentemente se o meu ponto de vista é favorável ou contrário, eu não estou discutindo isso aqui. Não estou dizendo que a minha posição pessoal ela caminha para a esquerda ou para a direita. Não haveria uma outra forma de eu fazer parte e aprovar o projeto aqui do nobre vereador se realmente não estivesse incluso todas essas formas citadas aqui nesse projeto de lei. Outras já conhecidas, mas eu posso frisar aqui, né? Esse projeto pretende fazer valer o direito à orientação sexual hétero, bi ou homossexual. Antes não valia, mas hoje foi aprovada a lei. Se a lei tem que ser cumprida, o projeto do nobre vereador não poderia caminhar diferente do que está disposto na Constituição Federal. Por isso, eu estou aprovando, estou dando o meu voto favorável. Eu também gostaria muito de fazer mais uma queixa aqui em relação à indicação que eu fiz lá para o bairro, lá para o vigário. É a terceira vez que eu faço a mesma indicação. Em 3 anos de mandato, eu estou pedindo a mesma coisa. Eu pedi no primeiro ano, pedi no segundo e agora estou pedindo no terceiro. Para que a secretaria competente tome providências no sentido de não deixar com que aqueles moradores tenham seus direitos colocados de lado. Porque, independentemente, se lá um dia, é o que eu ouço muito, né, lá tinha administração da Light e tal questão é de responsabilidade da Light, não porque o canal era com a Light, não é, porque as valas, isso tem lá um acordo, independente disso, são pessoas que moram lá e pessoas que contribuem com seus impostos e têm que ter seus direitos garantidos. A situação daquela vala é gritante, as pessoas me cobram porque sabem que eu abracei esta causa e os competentes, né, os responsáveis competentes, não tiveram a hombridade, não tiveram o compromisso nem de ir até lá e conversar com os moradores daquela localidade para dizer se pode ser feito ou não, ou se pode, em que tempo. Infelizmente, o vereador está na ponta da linha e ele responde por tudo isso. Eu quero dizer para as pessoas que moram no vigário que a secretaria competente, né, o secretário competente, Roberto, ele já tem conhecimento disso, o prefeito também tem conhecimento disso, inclusive eu tive uma conversa na sexta-feira com o prefeito, onde ele me pediu que eu falasse mais com ele das questões que eu venho solicitando, que eu venho cobrando. E essa foi uma das questões que eu falei, e falei muito. Pois bem, mesmo falando com o prefeito, não adiantou. Eu peço ao secretário Roberto que respeite aquelas pessoas e vá lá e resolva aquele problema de uma vez por todas. Boa noite. Vereador José Paulo.
Boa noite, vereadores, público presente. Excelência Eco Staccato, estou até com pena de Vossa Excelência. Pelo que eu vejo, só a Dona Maria vai votar no senhor no próximo ano. A sorte, o senhor ainda tem mais 2 anos para brigar pela frente. Vou torcer pelo senhor de coração. Vou falar um pouco também do projeto do Ladeira. E eu, senhor Osto, o que eu entendi é que a comenda vai agraciar casados com mais de 30 anos. Não está referindo que essa religião a outra, ou esse sexo ou outro, não possa ser agraciado. Eu até sugiro ao senhor que numa próxima vez procure até o autor antes de vir aqui. Quem sabe o senhor vai poder, de repente, ajudá-lo muito mais, mas não deixe de participar. A participação do senhor é muito importante aqui. Peço que o plenário não se manifeste. Já foi dada a palavra ao senhor, peço que não se manifeste, por favor. Então, me dê uma réplica. Não pode o cidadão ficar aqui sendo também usado como o quê? Vidraça? Eu falei com respeito à família, deixei claro. Senhor presidente. A Constituição fala a respeito de família. Eu falei sobre credo, raça, religião, nem nada. Senhor Washington, por favor. Pode continuar, vereador. Acredito que o senhor está equivocado, senhor Washington, não estou lhe criticando, eu só estou apenas defendendo a quem o senhor acusou. Talvez o senhor tenha entendido errado, então eu peço da próxima vez para o senhor procurar uma informação melhor. Quero falar de algumas indicações que fiz ontem e hoje. Uma delas foi da reforma das calçadas de Vale Verde 1 e 2, que se encontra em péssimo estado, já fiz aqui outro ano passado. Reconstrução da rede de esgoto dos mesmos bairros, que também se encontra numa condição lastimável. Estou tendo sempre reclamação lá e vejo, já fui lá por diversas vezes, vi cocô na rua, espalhado para todo quanto é lado. Cocô não é proibido falar aqui não, né, gente? Bom, porque é isso que se encontra quando entope lá, cocô esparramado. Também fiz uma indicação, construção de 2 pistas de skate, uma em Arrozal, outra aqui em Piraí. Ou, se você olhar nos municípios vizinhos, todos eles têm pista de skate, nós não temos no nosso município. E também, junto com o nobre vereador Ladeira, fizemos uma pedindo a gratuidade dos maiores de 60 anos para o transporte municipal e intermunicipal. A gente, quando vem pedir na melhor das intenções, a gente procura sempre olhar pelos pedidos dos nossos munícipes que vêm até a gente. Eu sempre digo aqui que as pessoas têm que se dedicar a fazer o que mais sabem. E na questão do vereador Alzimiro e o Charles, eles são, na questão de oratória aqui, são excelências, a gente fica até sem jeito de falar depois deles, porque nós não desmerecemos os demais, mas eles são muito melhores que a gente nessa parte aqui. Temos que tirar o chapéu para os senhores. E eu queria contribuir um pouco quanto à nossa reformas que precisam ter nesse país. Uma delas, reforma política, outra reforma judiciária, e outra reforma tributária. Porque hoje temos, se você olhar para qualquer lado, qualquer município, qualquer estado, o que se mais se encontra falando que tem político ladrão. Embora sabemos que não são só os políticos. Talvez os políticos tiveram mais chance de roubar, outros que não chegaram lá ainda, quando tiver vai fazer a mesma coisa. Só que o problema gravíssimo é a falta de impunidade. As leis são brandas demais. Eu continuo falando. O dia que pegar qualquer político que foi comprovado que roubar e ele for proibido para sempre de concorrer a qualquer eleição, certamente vão tomar mais cuidado, certamente vão ter mais responsabilidade. A impunidade é que causa tudo isso aí na gente aqui.
As pessoas fazem o que querem e não tem uma punição severa. Vai preso, tem benefício. Aí o cara mata alguém, condenado a 30 anos, com 6 anos, se for bonzinho, menos que 6 anos, está na rua novamente. Isso não vai melhorar ninguém. O sistema carcerário nosso é uma vergonha. Você acha que alguém vai conseguir se recuperar no sistema carcerário nosso? Se tivesse lá, fizesse um presídio em volta de uma pedreira enorme, colocasse para quebrar pedra, fazer paralelo para calçar as ruas, e para pagar o seu sustento lá, a sua permanência dentro do presídio, tenho certeza absoluta que eles não iam sair de lá roubando. Mas passa o dia inteiro vago, cabeça vazia, oficina do diabo, todo mundo fala isso, um ditado popular. E é verdade. Só vão aprender cada vez piores ainda. A semana passada foi assassinado um filho de um conhecido meu, em Volta Redonda. 3 jovens, ainda de menor, assassinaram o cara. O pai do rapaz, quando foi na delegacia no outro dia, fazer os trâmites legais que tem que a delegacia ver, tinha 3 pessoas de direitos humanos para que não deixasse nada acontecer com os meninos de 16, 17 anos que mataram o cara e que não é o primeiro crime que eles cometem dessa maneira. Quer dizer, eu não tenho nada contra os direitos humanos. Tem que haver. Eu só acho que teria que ter, primeiramente, um psicólogo lá para cuidar desse pobre pai. Isso ninguém vê. Então por que essas pessoas de direito humano não pegam essas crianças e levam para casa, põem de castigo e cuidam delas? Se elas são tão boas assim, levam para casa. Só isso. Com a palavra o vereador Júnior Dentista. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, internautas que nos assistem, funcionários da casa. Primeiramente, eu gostaria de comentar o parecer das comissões sobre o meu projeto que concede folga ao servidor público no dia do seu aniversário. É um projeto que algumas pessoas concordam, outras não, mas a minha opinião e a minha intenção era homenagear o funcionário público do nosso município, que não entra sempre com atestado, que se presta ao papel de servidor público, e que seria reconhecido pelo seu superior de cada setor. Mas eu tinha consciência, apesar de não ser advogado, de não transcorrer, de não ter muito contato, eu sabia da possibilidade de ser vetado. Mas é uma forma de começar a levantar a bandeira, porque às vezes a pessoa acha que o vereador não consegue atingir seus objetivos pelo simples fato dele não se interessar. A fala do vereador Eco foi a prova disso. Ele já foi no secretário, ele já falou aqui, já fez indicação, já fez requerimento, já foi na casa, já gritou, já levantou bandeira, e ainda não aconteceu. É mais ou menos assim. Então, seja nos projetos de lei, seja nos requerimentos, seja nas indicações, o vereador tem que correr sempre atrás para que o projeto aconteça. Então, eu gostaria de solicitar à Procuradoria, nosso procurador Nena, que fizesse parecido com o que o vereador Ladeiro e o vereador Russo fizeram hoje, com uma indicação que estava bem pautada, parecia até um projeto de lei, mas assim na forma da lei, numa outra forma de tentar sensibilizar o nosso prefeito. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a fala do senhor Washington, que eu acho muito válido, que eu incentivo, que eu acho que acrescenta muito para nossas sessões, só que nem sempre a gente vai concordar, nem sempre vai ter a repercussão que o senhor espera, porque a gente também queria que as nossas ações tivessem mais repercussão. E uma das coisas que a gente buscou desde o primeiro mês de mandato
foi a busca pela transparência. Eu acho que a gente já conseguiu avançar muito. Os vereadores mal intencionados que não querem que a população, que os munícipes saibam o que está acontecendo aqui, a gente não ia aprovar as sessões ao vivo, e a gente fez isso logo nos primeiros meses de mandato. Agora a gente está votando os projetos de resolução em sessão. E que fique bem claro, a gente vive no meio de corrupção, que os políticos são mal vistos, e essa vai ser a minha maior bandeira. O senhor mesmo falou que é visto como louco por gostar de política. Se o senhor é louco, todos nós aqui somos. Tem os loucos mal intencionados e tem os loucos que querem o bem da sociedade. E eu me incluo nesses que querem o bem da sociedade e vou lutar por isso, vou lutar pelos políticos, pelos bons políticos e pelas boas políticas públicas. E que fique claro aqui, não foi votado às pressas, a gente determinou em mais uma ação de transparência que fosse lido quando algum vereador ou membro da casa fosse fazer algum curso ou algum tipo de viagem. E os vereadores que vão fazer uso disso estão recebendo uma condecoração e vão participar de um curso, que é direito e prerrogativa do vereador, sendo votado, sendo aprovado. A prestação de conta da casa sempre prima por essas questões de transparência, e qualquer detalhe que o senhor queira saber mais, é só procurar e seguir o roteiro para obter as respostas. Em relação à sua fala, em relação ao projeto do vereador Ladeira, em primeiro lugar, eu acho que a intenção do vereador, entrando com esse projeto, oferecendo uma comenda, é exaltar e homenagear a instituição família, oferecendo a comenda aos casais com 30 anos ou mais de união, independente do tipo de união, desde que ela seja legal perante a lei. Então, eu queria parabenizar o vereador, e o vereador Eco foi bem feliz quando disse que, quando a gente aprova, o projeto fica sendo um pouco de todo mundo. A gente está participando diretamente disso. E eu acho que o senhor foi feliz nessa iniciativa, e eu votei consciente e com total integridade sobre a matéria. E, senhor Washington, eu sei que o senhor se exaltou, tentou falar. O senhor, como lê a Constituição, entende das leis, deve ter lido várias vezes o regimento interno, sabe que isso não é permitido. Às vezes, nós mesmos, vereadores, quando algum outro fala alguma situação, a gente quer expressar a opinião, mas, infelizmente, a lei não permite, o regimento interno não permite. Então, o senhor, como conhecimento, espero que isso não aconteça mais. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Darley. Permite fazer uso da palavra aqui, presidente? Positivo. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas. Senhor presidente, eu gostaria de passar para os nobres colegas aqui, que inclusive é de conhecimento do nosso colega Osmírio, que é um funcionário da SEDAI. Estamos numa batalha muito grande com respeito um trabalho de prevenção que está sendo feito de parceria com a SEDAI e a Secretaria de Serviço Público, que está dando todo o apoio. Inclusive, eu gostaria de destacar aqui a pessoa do secretário Cadão, que tem sido muito atencioso com tudo aquilo que nós precisamos de resolver de imediato no município. Nós tivemos um problema agora, semana passada, na ponte da Pitangueira, lá em Rosal, onde foi usado a máquina para abrir uma vala para fazer a drenagem da cabeceira da ponte de um lado e de outro. E semana passada choveu muito e estava muito ruim, muito precário, sem condições, conforme foi dito aqui, que se um carro passasse, não podia passar ninguém a pé, porque sujava todo mundo com aquela água lá, que não era uma água, era uma lama, jogava em quem passava do lado. Então, estive lá, junto com o secretário Cadão, pedi a ele que nos ajudasse. Ele foi até o DR,
Por sinal, fomos felizes que quando foi carregar a matéria-prima, que era o asfalto, a máquina, a usina de asfalto que fabrica o asfalto frio quebrou. E nós já tínhamos abrido todos os buracos lá, junto com a equipe da prefeitura, a máquina, a carregadeira, que estava lá nos ajudando, a equipe do Zé Ronaldo aqui de Piraí, que foi para lá para poder dar um suporte lá, porque a administração de Arrozal hoje não tem condições de fazer nada a não ser cuidar do serviço público, que é enterro, ligação de rede de esgoto e varreção de rua. Nada, nada, nada mais. Mais na frente eu vou falar a respeito da empresa, que é a turma dos azulzinhos aí, que aconteceu tudo isso aí. Você não queira saber o quanto o Arrozal foi prejudicado, mas, dando continuidade, ele tem nos dado um apoio. Aí demos sorte que o doutor Paulo Sérgio do DR autorizou na última hora carregar o asfalto quente. Acabou sendo bom. Ficou um serviço, posso dizer aqui para os colegas vereadores, garantido, graças a Deus. Não seria que ficaria tão bom se fosse com o asfalto frio, porque realmente lá precisava fazer um serviço bem feito. E foi bem feito, graças a Deus. De um lado da ponte, tá? Do outro lado ainda não conseguimos fazer, mas vamos fazer. Então, eu observo que o governo precisa ser mais claro em todas as obras que ele vai executar. Eu estava ouvindo aqui o vereador Zimiro, você falando da ponte da Enseada das Garças, você falando que, como conhecedor, e que realmente a tecnologia hoje diz que pode ser assim, mas não é tão fácil conforme nós imaginamos, que nós entendemos que realmente pode ser. Mas estamos na dificuldade danada aqui. O vereador Russo está cansado de falar aqui a respeito do piso da ponte da Mata do Amador. Será que é tão difícil tampar aquele buraco, fazer o piso da ponte da Mata do Amador ali? E não pode ser mais difícil do que construir uma ponte, conforme Vossa Excelência disse lá na Enseada das Garças. Mas eu entendo, Vossa Excelência, que realmente hoje existe mecanismo e a tecnologia diz que pode ser feito com mais agilidade. Tá? Então, lá na SEDAI também, lá na barragem onde represa a água para ir para a estação de tratamento, hoje foi feita uma ação muito importante lá. Amanhã vai esgotar a água da represa toda para poder nós captar água 200 metros para 150 metros para cima, para que não deixe de ser abastecida a população de Arrozal e tenhamos um tempo necessário para fazer a limpeza da barragem. Espero, pelo que nós vimos lá hoje, com a atenção da SEDAI, do serviço público, com máquina, o Cadão vai para lá amanhã com caminhão e tudo, com a equipe para ajudar, nós vamos fazer um trabalho de prevenção para os 2 ou 3 anos seguintes, sem nós sofrer com água em Arrozal, e é o que nós precisamos para que o governo do Estado nos ajude a resolver definitivamente esse problema lá em Arrozal, né? Então, é isso que eu gostaria de dizer. Então, eu gostaria de falar também, esta empresa do Azulzinho que está aí, já é a segunda empresa que está assumindo esse contrato que está aí, dando esse problema aí. Entendeu? A Secretaria de Meio Ambiente, ela já foi avisada que poderia acontecer o que está aí à vista de todos. Em Arrozal, foram 7 funcionários que foram, entendeu, dispensados com isso, tudo que está acontecendo aí com a falta de pagamento. É um absurdo. Tem 5 homens em Arrozal hoje para poder cuidar de tudo. Tem 15 ligações de rede de esgoto atrasada. Então, o dia que morre uma pessoa, eu já falei que várias vezes, tira 2 do serviço público que está lá na rua, lá trabalhando, para ir para o cemitério fazer enterro. Aí fica 3 homens. O que se faz? 3 homens, 5 homens com o administrador. O que ele faz com a população de quase 10 mil habitantes? É uma loucura. O mais pior de tudo isso, os homens que trabalhavam nessa empresa lá, foram pessoas que foram aproveitadas quando a Cerâmica Arrozal fechou, ficou anos e lá catando aqui, catando ali, agora foi aproveitado lá, que são pessoas que realmente estão acostumadas com o serviço braçal, com o serviço pesado, já estão indo, cada um procurando um serviço para poder trabalhar, que ele não tem como ficar sem trabalhar. Estamos perdendo essas mãos de obra boa. Então, será que a Secretaria de Meio Ambiente não era para ter, não era para se precaver que ia acontecer isso que está acontecendo aí? Será que não existe documento? A Procuradoria do município, junto com o secretário, não poderia ter feito uma prevenção disso, tudo que está acontecendo aí? É muito ruim, entendeu? Muito ruim. Um município do suporte de Piraí, que é a nossa cidade,
deixar que umas coisas aconteçam da forma que está acontecendo aí. Entendeu? Infelizmente, é isso aí que está acontecendo. Nós não sei o que fazer, sinceramente, com as pessoas que nos procuram, com a situação que está. Graças a Deus, a maioria deles são tudo homens trabalhadores, conforme falei para vocês de Arrozal, já está indo um para um lado, outro para o outro, e no que não falta é a empresa que quer homem bom de serviço, que é a maior carência hoje de todas as empresas, é uma boa mão de obra. Tá? Outra coisa, senhor presidente, eu gostaria de solicitar que proibisse, de acordo com o regimento interno desta casa, que aquele que fazer o uso da palavra desrespeite, que desrespeite, seja proibido de fazer novamente o uso da palavra nesta casa. O regime interno diz que é de direito do munícipe chegar aqui, se inscrever e fazer o uso da palavra. Mas tem que haver o respeito. A partir do momento que esta casa respeite o munícipe, dando a ele a palavra para poder ele se expressar, após ele ter feito o uso da palavra, que ele sentar aqui no plenário, ele tem que respeitar também. Nós respeitamos, temos que respeitar os munícipes, entendeu? Os eleitores, o cidadão. Por que não sermos também respeitados? Eu gostaria que fosse, entendeu, estudado isso aí, que a partir do momento que a pessoa desrespeite o que foi concedido a ele, que ele ficasse proibido de fazer o uso do plenário novamente. Muito obrigado, presidente. Penso da mesma forma, eu acho que a gente devia levar isso mesmo em discussão, eu estava pensando exatamente isso. E antes de encerrar a sessão, repasso a todos o convite do prefeito municipal de Piraí, Luiz Antônio da Silva Neves, e o secretário municipal de Ciência e Tecnologia, OSNI, Augusto Souza da Silva, que convidam para o lançamento do novo portal da Prefeitura Municipal de Piraí e 2 pacotes tecnológicos que se realizará na Câmara Municipal de Piraí no dia 19 de março, às 19 horas. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 23 de março do corrente ano, a hora regimental.